Glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, a paz do Senhor, irmãos e irmãs, família da paz e todos aqueles que estão participando, assistindo este culto. Vamos começar com nossa escola dominical, com uma oração, depois cantaremos 2 coros e depois iremos para a meditação da palavra. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse novo dia que o Senhor nos dá. Agradecemos ao Senhor porque as suas misericórdias são novas a cada manhã. Nós queremos usufruir, queremos viver estas misericórdias diante da sua presença. Senhor, leva-nos para a sala do banquete. Nós sabemos que o Senhor preparou um banquete para nós nesse dia que se chama, nesse dia de hoje. Abençoa teu povo, Senhor, a tua igreja, onde eles estejam participando, assistindo agora e também durante os dias por vir. Senhor, em nome de Jesus, aceita as nossas vidas e os nossos louvores na tua presença. Em nome de Jesus, pode falar amém? Vamos cantar ao Senhor 2 coros. Aleluia. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em fidelidade, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor,
como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus. O texto que vamos estar vindo nesta manhã, 2 de Crônicas, capítulo número 26. Obrigado, pastor Nivaldo. Abra aí, por favor. Estamos em uma escola dominical, eu les convoco, como nossos pastores sempre estão falando. Você está aí em casita, na sua casa, quarto, sala, não importa o lugar, mas é um momento de meditarmos, de cultuar ao Senhor. Então vamos prestar muita atenção a esta palavra nesta manhã. 2 de Crônicas, capítulo 26, a partir do verso 4. Assim diz a palavra do Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo todo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Verso 9. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, à porta do ângulo, e as fortificou. Verso 10. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas. Glória a Deus. O tema desta manhã da palavra é uma palavra de ordem de parte de Deus para a igreja. Qual é essa palavra de ordem? Você vai descobrir enquanto nós estamos passando este estudo. Uma palavra de ordem. O rei Uzias começou a reinar desde os 16 anos, aproximadamente 16 anos, diz o texto, e ele se fortificou. Se você quiser, depois leia esse primeiro capítulo, capítulo 26, fala que ele foi grandíssimo, se fez muito grande, cresceu muito, porque ele buscou Deus. E fez duas coisas que é o tema de nossa lição, de nossa aula nessa manhã. Ele fez torres de vigia. Torres em vários lugares. Verso 9 está falando na porta da esquina, na porta do vale, na porta do ângulo, e as fortificou. Não somente fez torres, mas fez torres fortificadas. O que significa? Torres fala de lugar de vigilância. Torres fala de segurança. Deus está falando nesta manhã, Deus fala para nós. Eu tenho uma palavra de ordem para você, minha igreja amada. Vigiai. Jesus falou essa palavra, vigiai, juntamente com a outra, ele ajuntou, vigiai e orai. Ele não separou essa ordem de Deus. Veremos alguns textos no transcurso da lição. 1 de Tessalonicenses fala, o que falo a vocês, falo para todos, vigiai. 1 de Coríntios também fala esse texto. O apóstolo Paulo falou muito sobre vigilância. As parábolas que o Senhor Jesus ensinou, ministrou nos evangelhos
de Marcos 13, o Senhor fala da figueira, e ele fala 3 vezes, vigiai, 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 na parábola da figueira. Na parábola das 10 virgens, o Senhor fala também, vigiai. No Getsemane, quando o Senhor Jesus ia ser entregue por um dos seus com um beijo, o beijo de Judas. Ele fala para os discípulos, vigiai. Então, queridos, outro texto no Evangelho de Marcos, eu já mencionei, mas eu não disse a cita. Marcos 13, 37. Fala, o que eu vos falo, falo a todos. Todo homem, toda mulher, seja grande ou pequeno, seja rico ou pobre, seja culto, já tem um doutorado, foi para a faculdade, não importa. Nunca foi para uma sala de aula, talvez não terminou o primário, não terminou a alfabetização, mas é um servo de Deus, é um homem de Deus, é uma pessoa que conhece a palavra, tem o seu nome escrito no livro da vida. Estamos fazendo essa diferença porque há pessoas que o seu coração está nestas coisas, no mundo. A riqueza de muitas pessoas é o que é passageiro, o que vai ficar. Mas a palavra de Deus está falando para aqueles que sabem que isto aqui é temporário, é tão curto, tão efêmero. Sabe essa palavra? Efêmero. Fugaz. Hoje é, amanhã não é. É como o nevoeiro da madrugada. Aparecendo o sol, acabou essa nuvem. E esta palavra é para todos aqueles que conhecem Jesus Cristo como seu Salvador. O que falo, falo para todos. Vigiai. Torres diz respeito à segurança. E cisternas fala sobre mantimento. Cisternas, Uzias, o rei, no capítulo 26, ele se fortificou, foi muito forte, muito grande, recebia presentes dos reis da terra, dos outros povos. Disse o texto, no final, continuando no capítulo 26, que ele teve um exército poderosíssimo, centenas de milhares de líderes, e era uma multidão de soldados guerreiros valentes que defendiam o rei, diz o texto. Uma quantidade de quase 400 mil soldados poderosos, valentes. Já pensou? A cidade de Vitória da Conquista toda, 400 mil? Toda a cidade de Vitória da Conquista. Mas eram todos homens valentes, guerreiros destemidos, que defendiam o rei. Assim diz o texto. E ele fez escudos, coraças, fez armamentos de guerra bélicos, coisas para lançar setas, flechas, coisas para lançar pedras desde as torres. E não somente fez torres nas portas da cidade, ele fez torres no deserto. Isso é um profético. Nós, a igreja do Senhor, sempre a igreja do Senhor foi uma igreja profética. A igreja não pode se separar, se divorciar da profecia. Mas nesses dias, muito mais. Por que, pastor, muito mais? Porque nós vivemos o tempo crucial, o tempo em que tudo está chegando à conclusão. É isso que diz a Bíblia. Aquele que é santo se santifica, vai chegar no final. O que é santo, entenda bem que não, somente o santo herdará a presença de Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Limpe-se ainda. É sábio, seja sábio ainda. Então nós queremos ver que o assunto é muito vasto. Esperamos que o Senhor nos dê graça para ver tudo que nós colocamos aqui, o Senhor nos deu. Uzias nos dá esse exemplo. O rei Uzias. Torres. Mais uma vez vou falar durante a lição. Fala de segurança. Como está a tua segurança? Aonde está a tua segurança? Tens criado torres? Qual é a torre de vigia? Quando o Senhor disse nos evangelhos, ele não separou, vigiai e orai. Muita gente vigia muita coisa.
Vamos ver algumas coisas que a gente tem que vigiar. E esperamos a ajuda do Senhor para cumprir isso. Vigilância, para não serem devorados. A vigilância é para que o lobo, porque existem lobos rapazes, existe um ladrão e ele rouba. Existe um salteador, existe um mentiroso e a tarefa dele não para. E todos quantos estão com ele, os demônios e o povo que decidiu que não quer Deus, que rejeita Deus, o mundo que jaz no maligno, esse trino, ou essa trilogia, como pode se falar? Satanás, o chefe desse império das trevas, os demônios todos, alguns não estão soltos. Ai daqueles que vivam na terra naquele tempo, quando aqueles que estão presos, porque Deus os prendeu por causa da sua perversidade, mas eles serão soltos um tempo. Logo no final, esse é outro assunto. E o mundo que se une com Satanás, se une com o império das trevas e serve ao príncipe deste mundo para roubar. Satanás quer roubar. O que Satanás quer roubar? Havia outro tema que eu estava pensando, mas esse aqui venceu. Outro tema que pregamos domingo passado na igreja de Ibirapuera. O que Satanás quer roubar? Quando há um problema na tua vida, quando há uma situação, em qualquer área seja, não é só esse problema. Há algo por trás. Satanás quer roubar a tua paz, a tua alegria, o teu brilho, o ânimo para servir a Deus. O coração, Satanás quer o mais precioso que Deus te deu. Não é o problema em si. Faltou o quê? Faltou alimento, não tem abundância, alguns que estão passando dificuldades. Faltou a saúde física, não é esse. A gente precisa colocar-se na torre de vigia. Colocar torres fortificadas. Eu preciso entrar no lugar de refúgio, só há um lugar de refúgio. Essa torre. Vigiai e orai, diz o Senhor. Em que temos que vigiar? A palavra. Número 1. Salmos 141 diz: põe guarda, Senhor, a minha boca. Que coisa, né? O salmista pede para Deus. Às vezes eu fico pensando, Deus, não sou eu que tenho que colocar um guarda. É verdade, eu tenho que decidir. Mas há momentos que, se Deus não for por nós, se a gente estiver na presença do Senhor, eu creio piamente nisso. Graça de Deus, na hora que você vai falar, o Espírito de Deus te dá graça, porque às vezes você e eu pensamos, não, é teu direito. É um direito teu falar. É um direito teu te defender de alguma coisa. É um direito teu fazer justiça. É um direito teu assumir uma situação. Mas o Senhor te fala, fecha. O Espírito do Senhor te dá essa graça. Leva tu o mal. Se humilhe, você que se humilhe. Então, palavra, primeira coisa é guarda, Senhor, a minha boca. Salmo 141, 3. Vigia as portas dos meus lábios, Senhor. Olha que coisa o salmista pediu ao Senhor, a Deus. Senhor, vigia. Me dá essa graça de eu não falar o que ainda é direito meu, mas que me vai fazer mal. Vai me prejudicar. Alguém está entendendo? Pode falar amém? Aí na sua casinha. Então, primeira coisa para vigiar a palavra. Deus nos dê graça. Às vezes isso acontece conosco. Quem refreia a sua língua, pode refrear tudo. A Bíblia diz no Eclesiastes, o poder que tem a língua, né? Os homens conseguiram domar, frear tudo, mas ninguém consegue frear a sua língua. Em algum momento a gente vai errar. Deus que tenha misericórdia de nós. Segunda coisa para guardar, a mente. Filipenses 4:8 fala, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, há que guardar a mente. O que é amável, o que é justo, o que é agradável, não só a você, mas ao outro. Há um texto que diz,
que os de fora tenham um bom conceito de vocês. Então, segunda coisa para guardar é a mente. Terceira coisa para guardar, nosso olhar. Salmo 101, verso 3 fala: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aí é uma vigilância nossa. Tem gente que fala, tem coisas que você não tem jeito, você vai ver, você enxerga, você é uma pessoa saudável, graças a Deus tem olhos, mas enxergou, não é bom, não é para ti, não te edifica, sai fora. Não porém nada que atraia a sensualidade, o pecado, a lascívia, a maldade, a ira. Há outro texto que nos fala já em outro sentido: não me sentarei na roda dos escarnecedores. Estão falando coisas contrárias à presença do Senhor. Nós ouvimos uma palavra e eu falei, meu Deus, eu precisava dessa palavra. No último culto aqui. Aliás, sempre Deus está falando conosco. Como é importante que a gente esteja ligado. Amado irmão, amada irmã, você não está podendo vir aqui à sede, à igreja, ou na igreja onde você congrega, não deixa de ouvir palavra do Senhor. Cada dia de culto, aí na tua sala, chama as pessoas, cultua o Senhor, ouve a palavra do Senhor. Não há nada que possa te ajudar, a não ser a palavra do Senhor, que possa nos ajudar melhor. Quarta coisa que temos que vigiar, patrimônio espiritual. Nós temos um patrimônio espiritual. Deus nos deu dons, regalos, bênçãos. Apocalipse fala, 3:11, conserva o que tens, que ninguém tome a tua coroa. Qual é a tua bênção que Deus te deu? Sabedoria, conhecimento da palavra, adoração, louvor, fé. Quais são os dons espirituais? Toda coisa boa vem de Deus. Serviço, misericórdia, que é o que Deus te deu para servir ao reino. Então, patrimônio espiritual, conserva o que tens. Não pare de exercitar, querida irmã. A gente não pode, os pastores ficamos preocupados com isso. Gente, os irmãos estão em casa. O pastor Nivaldo, pastor de jovens, ele fala algumas coisas que são bem de coração de Deus. Pastor Josué. E ele falou esses dias, botou lá, os nossos jovens, foram palavras do pastor Nivaldo. E eu falei, meu Deus, isso é verdade. Os jovens estão sendo bombardeados pela mídia. Aliás, isso é muito conhecido. Ontem vi um videozinho. As crianças estão sendo bombardeadas com coisas nocivas. A vontade de Satanás é arrancar Deus do teu coração. Sujar, macular a tua mente, o teu coração. Que você se esfrie. Que você não tenha aquela chama viva no teu coração. Aquela paixão. A presença de Deus, quando você ouve, quando nós ouvimos a palavra de Deus, algo acontece no nosso âmago, no nosso íntimo. A palavra é o único que entra, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Olha que coisa. E ela gera mudança, tem que gerar mudança. Então, vigia o teu patrimônio espiritual. Que o que Deus te deu, não pares de fazer. Liga mesmo, faça algo. Não está podendo vir, está no grupo de risco, como fala. Gente, não é isso. A igreja não está morta, como colocou, acho que foi Lucas. Não está mais viva do que nunca. Glória a Deus por isso. Vamos continuar. Colossenses 4:5. Esse texto vamos ler. Filipenses, Colossenses 4:5. Aí está escrito assim, queridos. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitar as oportunidades. Aí outra coisa. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Deus tenha misericórdia de nós. Como está sendo recebida a palavra, nossa palavra, pelo nosso próximo, pela esposa e a mais próxima do marido.
O marido é a pessoa mais próxima da mulher casada. Os filhos, Deus que nos ajude. O pastor, a ovelha, como está falando com o seu pastor. Esse é um assunto, acho que mais na frente tem uma partezinha. Como são as nossas palavras para os nossos amados? Salmo 90:12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias. Já essa é a parte quinta. Além de patrimônio espiritual, esse aqui é o tempo. Vigiar o quê? O tempo. Como estamos usando o tempo? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos corações, quem conhece a Bíblia? Sábios. Deus, ajuda-me, Senhor. Quantas horas eu passo, às vezes me dá uma agonia. Senhor, o que eu estou fazendo? Nossos líderes estão certos quando eles falam em que você está gastando o teu tempo. Nós temos, se você encontrou um líder espiritual que ele vela, que ele se interessa pela tua vida espiritual, não se afaste dele, meu irmão, minha irmã. Porque ele está velando, está cuidando para que você guarde e tenha cuidado do patrimônio espiritual. Se alguém, um líder, está falando contigo, pastor de jovens, pastor da igreja, um líder da célula, e está procurando saber, não fique chateado. Jamais devemos falar, o que tem a ver esse irmão com a minha vida particular? Isso no tempo passado, isso é algo muito ruim, para não falar uma palavra maior. Porque o líder espiritual é pai, sim. O pastor dos jovens é pai dos jovens, sim. Os nossos líderes, se eles são homens de Deus, mulheres de Deus, preserva-os e preserva-te junto deles, querido. Essa é uma palavra que veio do coração de Deus para mim essa manhã, essa semana. Está ecoando sempre no meu coração. Não te afastes deles, mantente, serve-os, honra-os, preserva o que Deus te deu. Não deixes que uma pandemia, ou pandemia como seja, ou um Covid-19, ou o que for, o inferno, as trevas, nada pode te separar de Deus, isso que diz a Bíblia, mas também Deus usa os teus líderes espirituais, a igreja que está zelando por você. Essa é uma palavra que eu te falo com firmeza, uma palavra de ordem de Deus. Deus fala, crie torres de vigias. É uma ordem imperativa, a ordem já é de redundância, né? É uma ordem de Deus. Faça torres e fortifique as torres. E o Senhor Jesus, o nosso amado mestre, mestre dos mestres, fala, vigiai e orai. Não há outra forma, querido, não existe. Podia falar muita coisa, mas eu vou evitar. Deixa continuar com a palavra. Não existe outra forma de vigiar a não ser aprender a orar. E os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viam ao seu mestre como ele orava. Depois de todo aquele árduo trabalho no dia a dia, sarar a todos, disse a Bíblia, todos os enfermos que eram trazidos para ele. Eu acredito que ninguém houve, nunca houve no passado, nem haverá no futuro, homem igual ao Senhor como homem. Na paixão, no trabalho árduo, no trabalho fiel, cabal. O Senhor disse, o Pai me ama porque eu faço tudo o que Ele me mandou fazer. O que o Senhor mandou fazer? Se podemos simplificar, prega a palavra. Marcos 16:15, ide por todo mundo. Então, sexto, o que vamos guardar? As oportunidades. Deus nos dá cada novo ano. E aqui eu quero falar algo, porque eu disse, a igreja é profética. No finalzinho do ano passado, Deus falou com a igreja. Aliás, Deus sempre fala. Mas estando em consagração, em jejum e na hora de oração, o Senhor falou à igreja. Deus falou ao nosso coração.
E a gente falou isso, Deus, ano 2020 será um ano, sabe o que Deus disse para nós? No finalzinho, outubro para novembro, depois todo o mês de novembro e todo o mês de dezembro a gente fez, Deus nos deu palavras sobre isso. Nós compartilhamos com nossos pastores e tivemos isso, fizemos um quadro, está ali na igreja. Igreja da Paz, é a caçula das congregações da Igreja da Paz. A Igreja da Paz é uma igreja que tem paixão missionária. Tem várias congregações. E aí diz 2020, ano do crescimento e da maturidade. Estamos em agosto, finando já passamos dos 20, 21. E da colheita extraordinária, a colheita abundante. Parece algo quase impossível, né? Começamos tem 2 semanas, reabrimos, mas não há crescimento se não há dificuldade. Ninguém cresce na boa, na bonança, não existe. Criança cresce, aprende a correr quando ele vai caminhando e bum, rala o joelho. Já viu criança ralar? Eu já fiz isso. Meus filhos, Jonathan começando a caminhar, venha meu filho, pum, caiu. O pai queria segurar, mas já caiu. Sangue, dor, choro. Não há crescimento sem adversidade. A igreja é uma igreja profética. Deus falou, querido, Deus é poderoso para cumprir. E eu quero declarar isso porque é de Deus, é palavra de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei como, mas vai ter, está tendo crescimento naquele que crê na palavra, crede na palavra, crede em Deus e sereis salvos, crede nos seus profetas e prosperareis, assim diz a Bíblia. Ouvir os profetas, escute que quando há um profeta de Deus, e você que tem o Espírito de Deus, você sabe quando o seu pastor, o seu líder, ele tem intimidade com Deus, ele escuta Deus. Ele esteve na presença de Deus e agora está na presença. Ele teve no quarto de guerra, venceu os gigantes que ainda tem na alma, porque cada um tem gigante na sua alma. Você já viu um homem de Deus falar, meu Deus tem misericórdia de mim? Nós temos erros, nós temos falhas, ele está certo. O problema é quando algum chamado líder espiritual se coloca diante do povo e se coloca como que ele não tem nenhuma falha. Tenha muito cuidado com isso. Muito cuidado. E fala a palavra em terceira palavra. Vocês. Já ouviram essas pregações? Isso não está no assunto, mas veio no meu coração e me permita. Vocês têm que fazer isso. Vocês têm que orar. Deus está falando para vocês. Tenham cuidado com isso. Nós precisamos. A igreja precisa da misericórdia, da graça do Senhor. Nós somos falhos, somos pó mesmo. Pó. Ai de mim, ai de nós, se não for pela misericórdia do Senhor. Guarda esses obreiros, esses líderes. Se tu tem um líder assim, querido, ama-o, serve-o, seja fiel, seja aliançado com ele, honra-o. Porque é joia raríssima. Não vou falar que é extinção não, porque Deus tem seus servos, seus ungidos. Vamos lá, avançando. Nessa das oportunidades, vigiar nas oportunidades, coisa que precisamos ter, paz. Nesse assunto das oportunidades, precisamos ter paz. Ninguém vai poder vigiar, fazer uma torre se ele não tiver paz. É o alvo de Satanás tirar a tua paz. Para que tenhamos paz, temos que liberar as mágoas, livrarnos das mágoas, livrar-nos das feridas da nossa alma. Liberar-nos da dor, das dívidas. A ninguém devais nada a não ser o amor, diz a palavra. Tem uma dívida de perdão, libera. Tenha paz. Que em tudo seja o juiz a paz, seja a paz de Deus o juiz, o árbitro em vocês. Que tudo o que façamos haja paz, seja que você sirva, seja que você seja servido,
Seja que pregue, ou que cante, ou que fique na banca, ou que ore, ou que ninguém te veja. Tudo que faça, faça-o com paz, como para o Senhor. O que nós fazemos, o que nós somos, é do Senhor. Que falemos, ou que façamos qualquer coisa, fazemos para o Senhor. Que haja paz, querido, em tudo que nós fazemos. Isso está falando de vigilância. Torre, lembre-se, torre, para que tenhamos firmeza e vigilância, porque esse é o tempo profético, o tempo dos acontecimentos, do que Deus falou através dos séculos, dos milênios, está acontecendo nessa geração. Nós veremos, se o Senhor, eu não posso falar, ninguém pode falar, daqui a tantos anos vai acontecer, mas vede para Jerusalém, vede para a figueira, quando digais paz, paz e prosperidade, se você está vendo as notícias verdadeiras, está sendo falado em Israel, paz, paz e segurança. Mas continuamos, tem que haver paz, foco, para que tenhamos paz, para que tenhamos oportunidades. Qual é o nosso foco? Para que você existe? Qual é a razão da tua existência? Você já se perguntou, eu vivo para isto, esse é o meu propósito de vida? Se você pergunta, pastor Daniel, qual é o teu propósito? Eu vou te falar, mas eu não vou falar aqui tudo, não. Tem uma coisa que não pode faltar para mim, uma. Tem várias, lógico. Algumas são eternas, essas não podem faltar. Outras são temporárias, são importantíssimas. Mas há uma que não pode faltar. Qual é o teu propósito? Alguns perguntaram, mas esse é um assunto que eu vou deixar para outro dia. Qual é o propósito, pastor Daniel, da sua vida? Tu pergunta a um homem de Deus, a uma mulher de Deus. Se eu perguntar para você, você que me escuta, é uma mulher, uma jovem, uma criança, um ancião, uma pessoa da melhor idade, já passou dos 50, dos 60, já está nos 70, não importa a idade. Qual é a tua razão de viver? Que o que você faz todo dia que não pode faltar na tua vida? Alguns vão falar, eu quero patrimônio. Tudo bem. Eu quero fazer um patrimônio para meus filhos. É loável, mas é temporário, querido. Eu quero fazer uma meia, como um pé de meia, como falam aqui no Brasil. Quero mudar minhas coisas, quero comprar um carro novo, uma casa nova, uma fazenda. Tem uma pessoa muito amada da gente, e ela sonhava, porque trabalhou muito, e falou, eu quero ter um lugarzinho, árvores frutais, e ter um lugarzinho lá e descansar. Deus deu 500 vezes mais. Eu falo assim, 500 é exagerado. Umas 50 vezes mais, sim. Ela pediu desse jeitinho assim, Deus deu esses dias. Não é bom, mas é temporário, querido. Isso vai ficar. E ela é uma mulher de Deus, essa é uma família abençoada do Senhor. Eu não vou falar o nome, logicamente. Qual é o teu propósito? Para que você vive? Então, oportunidades, paz, propósito, foco. Você e eu vamos ser fiéis aos planos de Deus que Deus nos deu. Eu creio nisso, por isso estou falando. Eu quero declarar profeticamente, em nome de Jesus, você não vai se desviar do propósito que Deus tem para ti. Levar pessoas para a eternidade. Ide pregar o evangelho a todas as nações, a todas as famílias da terra. Se tu pode sair da cidade, vai, prega o evangelho. O propósito de Deus. Nada desse mundo vai te seduzir, não vai desviar o teu propósito para sair do projeto de Deus. É um projeto eterno. Terceira coisa, nesse propósito de oportunidades, é tenha um mentor. Mas já falamos sobre isso, já falei até bastante. Novamente, você tem um pastor que ama o Senhor, preserva-o, permanece com ele, não te afastes, continua. E vamos para o final. Deus vai usar tudo. Quero encerrar falando essas declarações de fé. Eu ouvi o Senhor falando no final do ano. Ano da maturidade. Ano do crescimento. Ano da colheita. Extraordinária. Já ouviram outros anos? 2018 parece que foi. Igrejas fazem isso cada final de ano.
Eu quero declarar, irmãos, em nome de Jesus Cristo, você vai viver. Deus vai fazer com que tudo que está acontecendo no ano de 2020 sejam coisas desagradáveis. Se você pegou Covid ou não pegou, se você teve medo da morte, porque essa praga ou essa pandemia trouxe ao mundo todo medo, seja crente ou não seja crente. Pavor, alguns foram ao extremo, e com razão, porque não tinha, ninguém falava do que pode. Como que pega? Até os sapatos pode levar, depois falaram que não. A roupa, o cabelo, se banha. Cuidado! E fomos bombardeados com coisas como essa. Nada desagradável de 2020, se você pegou Covid, fez o teste, ou a família, ou você perdeu um ente querido. Queridos, isso é dolorosíssimo. Eu não quero nem tocar mais, porque até agora sinto falta do meu papai. Meu pai, pastor Lúcio Guerreiro, 27 anos já se foram. Oh, saudades, eu fico quebrantado no meu coração. Vontade de dar um abraço no velho, no meu pai. A gente perdeu um ente querido. Deus é capaz de pegar tudo isso e te fortalecer, te dar força, ânimo, fé renovada. Há uma esperança de glória, uma esperança viva. Ainda que morra quem está em Cristo, ainda que morra, viverá. E aquele que vive não morrerá eternamente. Aquele que vive e crê em mim, queridos, é importante fazer torres. Crê em Deus, crê na palavra. Ouve aos profetas, escuta o que Deus está falando. Deus vai fazer isso. Você vai dar fruto, você vai crescer. Nós vamos crescer para a glória de Deus. Vamos trazer as pessoas, mesmo online, como está sendo feito isso. E eu quero declarar, toda pessoa que escuta, que está ouvindo essa mensagem ao vivo agora, ou os que ouvirão, se porventura permaneça, não sei quantos dias ou quanto tempo, na China, na Europa, na Ásia, na África, em qualquer lugar, as Américas, sejas abençoado. God bless you, brother. Jesus love you. Que Deus te bendiga, hermano. Jesucristo te ama. Que o Senhor te salve, que o Senhor salve a tua vida. E faça torres. 7, a fé, temos que guardar a fé. E 8, áreas vulneráveis. Todos temos áreas vulneráveis. Descubra com as... Já tu sabes, não sabemos. Ih, meu Deus, eu fiz de novo. Eu olhei o que não tinha que ver, Senhor. Guarda os meus olhos. Senhor, eu senti raiva. Qual é a tua área vulnerável? Eu senti vontade de... Tinha um homem que falou, pastor, eu sou um homem de Deus, pastor. Aquele homem aí me fechou no trânsito, eu desci do meu carro, eu peguei ele pela... Ele estava sentado, peguei ele assim, eu queria tirar, arrancar ele pela janela, mas eu me deteve. Eu só peguei ele assim, o homem ficou apavorado, e aí eu sou um homem de Deus. Olha que coisa horrorosa. Foi real isso. O pastor falou assim, você tem um instinto criminoso, meu irmão. Você tem tudo para ser um criminal, um homem assassino. Pegou um choque, homem. Que é isso, pastor? Você fez isso, meu irmão? Parou o carro porque o outro cortou ele. Pegou pela janelinha, era um homem pequenininho, e o homem era aquele homem grandão. Eu me conteve, pastor. Como está? Qual é a tua área vulnerável? Você está sendo assim, talvez não pega o homem pelo colarinho, não desce, mas dá vontade. Quais são as vontades carnais, malignas? As palavras, os pensamentos. Vigia a área vulnerável. Vamos encerrar. Existe alguma área? Fecha teus olhos nesse momento. Se pode, ajoelha-te. Aí onde você está. Você se conhece. Deus é o único que nos conhece mais do que nós a nós mesmos. Depois de Deus, você se conhece. Eu sei quais são minhas áreas vulneráveis. Eu tenho pedido, Deus, misericórdia, Senhor. Não deixa, Pai. Me ajuda a fugir quando eu não vou subsistir. Eu não vou segurar esse negócio. Foge da tentação. Resiste ao maligno e ele fugirá.
Mas tentação tem que fugir. Fecha teus olhos, se ajoelha se pode, volta, é tempo de voltar. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, precisamos fazer torres e fortalecê-las, mesmo no deserto, como fez Urias, o rei. Está no deserto, pastor não sabe o que eu estou passando. Deus sabe, querido. Está passando um deserto, é lugar de crescimento, querido. E depois que sairás fortalecido e vai dar fruto para a glória de Deus. Deixa Deus fazer a obra no teu coração. E continua servindo ao Senhor. Não há outro caminho. Feche teus olhos, coloca a mão no teu coração. Pai querido, em nome de Jesus de Nazaré, nós te agradecemos pela tua palavra. Ela é fiel, ela é verdadeira. Ela é pão para nossas almas. É o verdadeiro pão, a verdadeira comida, o verdadeiro alimento. Ela mata a sede, mata a fome da nossa alma, do nosso ser. Senhor, ajuda-nos, aplica esta palavra, que nós ouçamos a tua palavra que diz uma palavra de ordem. Essa palavra é: fazei torres fortificadas. E o mestre amado falou: orai e vigiai, ou vigiai e orai. Deus, ajuda-nos, Senhor, a largar mão, Senhor, daquilo que nos faz mal. Dá-nos a graça de verdadeiramente nos arrependermos, mudar, parar de fazer aquilo que não te agrada, que ofende a tua santidade, e encher-nos do Espírito Santo, Senhor. Nós te louvamos, abençoa este homem que está ajoelhado, meu Deus, olha, meu Pai, em nome de Jesus, ordena a tua palavra de bênção, esta mulher, esta criança, este jovem, levanta teu exército, como foi o exército do rei Urias, homens, mulheres valentes, fortes, que serviam ao rei, porque Deus fará muito mais do que Urias fez com eles. Lhes dará coraça, lhes dará armamento bélico, não serão atingidos, serão colocados em torres de vigilância, torres de vigia. As torres serão levantadas na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, do teu povo, e a água não faltará, as cisternas jorrarão água viva, para a glória do teu nome. Que haja, Senhor, segurança e que haja alimento para a tua igreja. Nós declaramos aquilo que o Senhor já nos falou no ano passado. Deus, antes do final de ano, crescimento, maturidade e colheita para a glória do teu nome. Nós creemos e declaramos, Senhor, em nome de Jesus. Você pode falar amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, querido. A paz do Senhor. Hoje à noite, 18 horas na igreja, nas igrejas da paz e na igreja do Senhor. Paz do Senhor. Um abraço.